Bom dia. Mateus 22, a partir do versículo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 18. Por que me tentais, hipócrita? Deixai-me ver a moeda com a qual pagais os tributos. De quem é esta figura e inscrição? Portanto, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, o que tinha acontecido? Os fariseus religiosos, judeus, né? Eles tramaram uma maneira de pegar Jesus, armar uma cilada para ele. Porque se Jesus falasse alguma coisa contra o governo de César, né, porque César Augusto era o imperador que dominava naquela época sobre Israel. Israel vivia sob o domínio de Roma. E então, se Jesus falasse de alguma coisa contra Roma, contra alguma ordem, uma determinação de César, tinha que ser preso e executado. Ou então, se Jesus falasse alguma coisa contra Deus, ou diretamente ali contra Moisés, eles levantariam o povo em si para acusar, para pedir a cabeça de Jesus. Então, o que eles fizeram? Reuniram, né, tanto ali os fariseus, né, Herodiano, aquele que era seguidor de Herodes, falaram: olha, você é um grande homem, você é um mestre, você julga tudo de uma maneira clara. O senhor não defende lado nenhum. Então nos dá um conselho. É correto nós pagarmos impostos? É correto pagarmos impostos a César? É correto nós pagarmos impostos a Roma? Ah, não. Israel está sob domínio de Roma, né? Tinha que pagar os impostos para Roma. É correto isso? Queria que Jesus falasse. Jesus falasse, não é. Estaria se rebelando contra César. Pronto. Então armaram uma cilada, né? Bem feito. Mas Jesus percebeu ali a intenção deles. Foi quando Jesus perguntou, falou: vem cá, por que vocês estão me tentando, hipócritas? Jesus não aliviava, não. Eu fico observando hoje os pregadores: ah, não, meu irmãozinho, minha irmãzinha. Ah, e dali não, Jesus não tinha isso, não. Jesus não tinha nada de falar, Jesus falava na cara, na lata ali. Ele chamou ainda de hipócrita. Vem cá, por que vocês estão me tentando? Hipócritas. Fingidos. Hipócrita dizer isso, que utiliza da hipocrisia. Fingidos, falsos. Por que vocês estão me tentando? Né? É isso que ele disse. Aí, e disse para vem cá, faz isso. Ô seus hipócritas, me deixa ver o dinheiro, a moeda, vocês pagam os tributos a César, deixa ver. Aí eles pegaram o dinheiro, a moeda, né? E mostrou a Jesus. Aí Jesus pegou a moeda, falou assim: escuta, de quem que é esta figura aí? De quem que é esta esfinge aí? De quem que é? É de César. Por
porque as moedas, né, eram cunhadas ali com a face de César. De quem que é isso aqui? É de César. Então faz isso. Dá a ele o que é dele. Ou seja, o dinheiro que circulava em Israel era moeda de Roma, de César. Então eu falei, olha, dá a ele o que é dele. E a Deus o que é de Deus. Ah, mas é um absurdo. Eles vieram, estão extorquindo Israel. Dá a ele o que é deles. A Deus o que é Deus. Aí hoje o povo pergunta assim, pastor, mas o governo nos rouba o tempo todo, é muito imposto? Sim. Eu não tenho orgulho disto. Eu fiquei devendo impostos, porque nós não tínhamos condição, não temos condição de pagar. O que eu tive que fazer? Entrar em negociação, através da Procuradoria Federal, Receita Federal, nós conseguimos negociar em 70 meses. Está pagando. Esforçando da forma ou de outra a pagar. Ah, pastor, tem que pagar, a igreja não paga? Tem sim. Dá a César o que é César, Deus que é Deus. Ah, mas é um absurdo, é. Mas é uma outra questão que não são nós que vamos discutir, não sou eu que vou debater, não. Então compete a nós. Nós temos que ouvir Jesus. Temos que pagar imposto, vamos pagar. Deus o que é de Deus. Mais uma vez, os hipócritas ficaram sem perplexos. Não tinha. A armadilha não funcionou. Versículo 29. Vós estáis equivocados, por não conheceres as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam e nem são dadas em matrimônio. São, todavia, como os anjos do céu. E com relação à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por isso, ele não é Deus de mortos, mas sim dos que vivem. Na época ainda da lei, na lei de Moisés, tinha a lei do levirato. O que era a lei do levirato? Quando uma pessoa estava casada, por exemplo, se ele morresse, e antes dele morrer, se ele não tivesse gerado filho, ele não tivesse filho, então o irmão dele tinha que assumir o papel de marido e gerar um filho com a viúva. E aquele filho não seria considerado filho dele, mas filho do defunto. Ah, mas o irmão, no último caso, tem um caso até de um pai, né? História lá de Judá. Tudo bem. Então era essa lei de levirato. Então eles vieram agora testar Jesus. Falaram, olha, Jesus, queremos saber desse negócio aí. Vamos colocar uma história hipotética, você explicar como é que vai ser lá no reino. Um irmão casou, mas antes dele ter filho, ele morreu. Aí o irmão dele teve que ficar com a mulher dele, com a viúva, para ter o filho, mas ele também morreu antes de ter gerado filho. E aí veio o terceiro também, até
os 7 irmãos. Todos os 7 ficaram com a mulher e nenhum deles geraram filho. Aí no final, agora, a mulher morreu também. Então agora, na ressurreição, de quem que ela é mulher? De quem que ela é esposa? Uma vez que ela ficou, né? Ela casou, né? Com 7 irmãos. Casou com o primeiro, ele morreu sem dar filho, ela casou com o segundo, com o terceiro até o 7. Aí Jesus respondeu, falou, olha, vocês estão equivocados, porque vocês não conhecem a Escritura e não o poder de Deus. Vocês estão errados por não conhecer a Escritura. Ele é o poder de Deus. Aí ele vai explicar, que nós lemos que agora no versículo 30. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento ou em matrimônio. São todas como os anjos do céu. Pessoas que forem dignas da salvação não casarão, nem dão suas filhas para casar, nem se casarão. Não existe mais casamento. Não existe este tipo de relacionamento. São todos semelhantes, iguais, idênticos a anjos. Serão anjos? Não. Serão semelhantes aos anjos, mas não são anjos. São como os anjos. É isso que temos que entender. Então não tem esse negócio das pessoas falam, quando eu morrer, eu quero encontrar meu pai, minha filha, meu irmão. Não, você não vai encontrar ninguém, você não vai reconhecer ninguém. Só se você for para o inferno. No inferno você vai reconhecer todo mundo. Na salvação, não. Aí Jesus continua ainda falando, foi com relação à ressurreição dos mortos, não ter lido que Deus nos declarou, eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por isso ele não é Deus dos mortos, mas sim Deus dos que vivem. Por que é essa afirmação? Porque quando Deus disse assim quando ele fez esta declaração lá a Moisés, lá na sarça ardente, há muito tempo tinha morrido Abraão, tinha morrido Isaac, tinha Jacó. Mas com isso Deus estava afirmando, eles estão vivos. Ele é Deus dos vivos. Ele é Deus dos mortos. Todos que estiverem, que alcançaram a ressurreição, que estiverem com ele, também terão vida. Vida de paz. Vida de tranquilidade, não tem mais choro, não tem emoções, não tem sofrimentos. Porque por mais que nós saibamos que um casamento tem momento de felicidade, mas tem momento de tristeza, de dor, de sofrimento, até mesmo por você amar, gostar do seu cônjuge, traz sofrimento, traz dor. Lá em cima não tem mais nada disso. Como não existe este tipo de sentimento terreno, porque eu amo meu marido, eu amo minha esposa, meu pai, minha mãe, meus filhos. Não existe nada disso. Somos semelhantes a anjo. Então, esse sentimento terreno não existe. Não existe este tipo de relacionamento. Conclusão, não existe sofrimento. Seremos todos semelhantes a anjos se alcançarmos a salvação. Ok? Muito bem, nós lemos hoje até o versículo 32 de Mateus 22. Amanhã nós daremos continuidade a partir do versículo 37. Querendo Deus. Nós estamos meditando só nas palavras de Jesus. Por isso eu falo, todas as dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.